Galera, o Michael reestreou e marcou gol pelo Flamengo, jogador que entrou como titular, né? Entrou muito bem, né? Pelo menos no primeiro tempo, o Michael se movimentou muito bem, ajudando bastante o Flamengo, né? Conseguiu marcar o gol dele. Segundo tempo, perdeu um pouco o gás, né? O jogador que tá alguns dias sem jogar, né? Isso daí é normal, ele perder um pouquinho o ritmo de jogo, mas pelo esse primeiro jogo eu achei bem interessante o retorno do Michael. E coloca nos comentários aí, galera, se vocês acharam uma boa volta do Michael, se o Michael vai jogar muito pelo time do Flamengo. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Do outro lado temos o Alan, o torcedor não aguenta mais o Alan. O Alan todo jogo é titular. Mais uma vez ele falhou no gol que o Flamengo tomou, né? Ele cabeceou a bola e sobrou para o jogador do Bragantino fazer um 1 a 1. Sorte que logo depois o Raul marcou um gol contra, né, depois do cruzamento do Luiz Araújo. E com isso o Flamengo saiu com a vitória 2 a 1 e hoje está a 4 pontos do líder Fortaleza, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Vamos estar acompanhando a análise da imprensa esportiva do Linha de Passe do ESPN, falando tudo sobre o jogo Flamengo e Bragantino. Link na descrição. Crédito e direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Vinha até tentando fazer um jogo melhor que os últimos anos, mas vacilou. Mas já tinha de novo um jogador que sobrava na linha, porque a defesa inteira sai, o Wesley fica. Então também, se fosse o jogador, um toque do jogador do Red Bull Bragantino, teria ainda essa situação do jogador dando condição. Mas no fim das contas, um jogo parece ser meio protocolar, né? O Flamengo que não avança a quinta marcha em nenhum momento, a torcida que não compra a ideia, uma volta de um jogo complicado, porque é uma logística complicada. A gente viu aqui com o Calçade durante toda a semana, o Donan por lá, e não é balela, não é porque bater na tecla, e o Flamengo venceu. Num campeonato que o Fortaleza vai, o Botafogo empata fora de casa, o Flamengo não pode se desgarrar. Então é interessante, pensando muito em quem chegou, Michael, quem já vinha jogando, Luiz Araújo e Gerson, e no que pode chegar ainda de peça para esse Flamengo. Acho que o Flamengo tem alguma... É que óbvio que o Flamengo pode entregar de futebol é mais do que isso. Mas também não sei se dá pra gente exigir muito mais do que isso nesse momento. Tem alguns momentos, sim, a gente pode questionar algumas escolhas do Tite e tudo, mas fisicamente, esse time parece estar no limite. Eu acho que assim, o Breiler, muita gente criticava, inclusive a gente falou aqui algumas vezes sobre o Flamengo, que parecia que ficava às vezes meio acomodado, achando que ia resolver o jogo na hora que dava e que não, a gente tem capacidade aqui, temos jogadores, na base da individualidade a gente pode... A impressão que dava é que era um Flamengo, às vezes, que podia fazer, mas não fazia porque achava que tinha o jogo nas mãos. E muitas vezes o Flamengo perdeu pontos em virtude disso. Mas o que a gente tem visto desse Flamengo está bem longe desse tipo de análise. É um Flamengo que se entrega, é um Flamengo... Sim. A gente está falando aqui, no caso de 3 jogadores, tem outros que a gente pode falar. Tecnicamente, achou o Léo Ortiz ali de volante, é um zagueiro, é um volante... O Léo Pereira se entregando na lateral também. De novo, enfim, e bem. Essa questão de falta de entrega do Flamengo, ela ficou para trás mediante os últimos jogos que a gente viu. Né? Concordo. Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. De fato, o sacrifício não tem faltado ao Flamengo. De jeito nenhum. A gente percebe até no aspecto de voluntarismo dos jogadores, de fazer mais de uma função. O Léo Ortiz... de topar o desconforto de jogar como volante. Hoje, embora tenha começado como zagueiro, terminou o jogo como volante mais uma vez. Vai muito bem nas duas. Vai muito bem, mais uma grande partida dele. Mas principalmente no aspecto de entrega ao que o torcedor do Flamengo espera em campo. O Léo citou o Gerson, que ele teve uma instabilidade, aquele jogo contra o Palestino emblemático, de uma certa apatia, mas depois dali, que foi um jogo que representou um baque para o Flamengo, o Gerson virou a chave. O Gerson é outro jogador. O Gerson faz por merecer carregar a abraçadeira de capitão, uma liderança muito positiva em campo e muito pelo exemplo que ele dá. Um cara que não desiste de jogada, que corre o tempo inteiro, que aparece, que tenta. O passe diferente geralmente sai dos pés do Gerson. E até em relação a isso, ao meio-campo, eu vi uma evolução hoje do Flamengo. Uma saída de bola mais limpa, com Pulgar e Alan mais confiantes nesse passe que o Léo Ortiz tem muito, que é o de quebrar linhas, e estava funcionando no primeiro tempo, mesmo com a pressão do Red Bull Bragantino. Então é algo para se levar dessa partida. O Alan ali acaba se complicando no lance do gol, o segundo tempo já dá uma desconcentrada, mas fez um bom primeiro tempo, conseguiu se redimir dos últimos jogos e a dobradinha dele com o Pulgar finalmente funcionou, é o que se espera ali dessa dupla. Mobilidade no meio campo e uma boa saída de bola. E lá na frente, o que agrega a chegada do Michael tem a ver com o aspecto físico, que é mais um jogador para
ser opção para o time, porque a gente precisa listar todos os problemas que o Tite teve com o Cebolinha. Não foi um jogador confiável na temporada e o Flamengo chegou a usar ali o Matheus Gonçalves, que ontem estava... Confiável em termos físicos, né? Em termos físicos. Tá, quando jogou, foi bem. Tá, e é um sim, jogador sim. que faz a diferença tecnicamente. Mas jogou o Matheus Gonçalves, que ontem estava jogando final do Mundial Sub-20, baixando de categoria. Jogou o Verton, que é uma opção que ainda não vingou no time principal. Então, o Tite precisou ser inventivo por ali para tentar uma solução para a falta de jogador. E quando chega o Michael, é um cara que vai na certeza. Já chegou ontem, joga hoje e entrega. Entregou gol, entregou uma atuação, um jogador que ele dá esse 1 contra 1 pelo lado esquerdo, que o Luiz Araújo também dá, mas pelo lado direito, o Luiz Araújo jogando por ali perde muito do jogo dele. Então a chegada do Michael é fundamental, mas para mim chega com atraso. É uma contratação que veio com pelo menos um mês de atraso, porque se tivesse chegado o Michael antes, diante dessa instabilidade com o Cebolinha, o Tite teria resolvido muitos problemas por ali. Eu tenho certeza que o Michael vai preencher essa lacuna que faltava no elenco do Flamengo. Não é? Mesmo com o Cebolinha no elenco, o Luiz Araújo não tinha substituto pelo lado direito. Quem está jogando por ali quando não tem Luiz Araújo é o Gerson. Então, nesse aspecto, é uma chegada providencial, mas também nada de outro mundo que a diretoria do Flamengo está fazendo favor para o Tite. Pelo contrário, demorou a se movimentar no mercado e quando chega só mostra como faz diferença ter jogadores a mais no elenco, ainda mais com a qualidade do Michael. E acho que o jogador que mais vai evoluir o nível desse time ainda não estreou, que é o Alcaraz, né? Esse. Baita de um reforço, sabe? Um meio-campista super completo em todas as fases. É um jogador que ajuda muito nos desarmes, mas principalmente na criação, carrega bem a bola, distribui bem o jogo, chega bem na frente. Então, assim, em condições normais, se for o melhor Alcaraz que a gente viu, é um jogador que tende a ser titular no Flamengo e ajudar muito o time a brigar em 3 frentes. Pontuando que há outras boas opções, né? Que o Pulgar é um jogador muito regular e tal, o Alan com suas dificuldades tentando se encaixar, mas eu acho que o argentino em particular é uma contratação das mais inteligentes. Então, não está falando do Alan? E sempre fica essa coisa, o Alan está devendo ainda, as oportunidades que o Alan teve ele ainda não entregou. O Alan pode mais e tal. Será que também não está muito precoce a análise, até pegando como exemplo o que a gente falou aqui, como era com o Luiz Araújo? Não. Como foi em algum momento com o Gerson, apesar do retorno do Gerson? O Alan chegou hoje, né? Ele está um pouco mais... Há pouco mais de tempo, né? O Alan. A amostra é maior. É bom lembrar que o Alan ficou um tempo fora também, por questão de lesão, etc. Não, o Alan, mas o Alan ele justa, já me parece esse é um ponto para a gente analisar. É justa a cobrança em cima do Alan? A lesão quando ele teve, a lesão quando ele chega. O Alan é um cara, por exemplo, que ele apresenta um quadro atípico, ele não pode jogar em determinadas situações de altitude, ele nem embarca, ele nem viaja, ele nem se junta à delegação. Eu acho que a cobrança... E foram 3 viagens nesse ano. Se você comunica que há algo muito fora da curva, eu acho que você pode dosar a cobrança. Mas eu acho que a cobrança ao Alan, ela não é, por exemplo, uma implicância. Tá. O Alan, ele tem muito pouca margem para erro no Flamengo. Se você pega o primeiro tempo do Alan hoje, não é um primeiro tempo ruim. Não. Só que a bola que o jogador do Flamengo cabeceia para trás dentro da área é de quem, de novo? Dele. Do Alan. Então não adianta. O que vai ficar para o torcedor médio, lá vai o Alan de novo, quase comprometeu o nosso time. E porque é uma sequência de jogos que o Alan não vem bem. Então se ele tem um primeiro tempo ok contra um time não brilhante, como o do Red Bull Bragantino, fez ali um início de jogo, até tomar um gol, depois do gol o Flamengo controla muito, até inclusive por uma saída melhor. O Flamengo hoje está jogando. Olha o Ortiz na primeira linha, tem o Alan, o Pulgar não estava também o Alan. Depois a bola já avança para uma linha que tinha Luiz, Gerson e Michael, muito bem, esse trio, depois ali do meio de campo, muito bem. Só que a margem é muito pequena e eu não acho que seja uma cobrança injusta do tipo, ele chegou em junho, aí não jogou bem até agora, tá todo mundo pegando pesado. O Alan, há um bom tempo, não vem bem. E aí o que acontece como que ele chega? Quanto o Flamengo desembolsou? Quem era o jogador que a gente já viu, por exemplo, só para um recorte curto, daí melhores momentos de Atlético. Sim. Então, todo mundo vira e fala, o que aconteceu? Só que eu acho também que parece uma insistência de uma comissão que o Alan não vem bem há muito tempo e se insiste e não troca o primeiro tempo. Não sei se você o preserva, ou se era para ele jogar, ou também se o elenco está curto tem que ser o Alan por ali. Agora, eu não acho que a cobrança seja pesada não, William. Eu acho que cobrança pesada é quando você pega um Luiz Araújo que não te dava motivo e dialogava muito mais com não ser um cara
do nível de um Arrascaeta, um Cebolinha europeu de seleção brasileira. O Cebolinha, é bom lembrar, ele foi protagonista de Copa América. Sim. Um Bruno e um Gabriel, que são ídolos históricos, um Pedro, que é artilheiro, já foi rei da América. Então o Luiz, ele ficava sempre com aquela coisa, o Luiz Araújo. Na formação do elenco, era um cara ali que não estava... E é um cara que te entrega o tempo inteiro. Na boa, na má, na altitude, na ida, o time cansado, o time inteiro. O Luiz Araújo sempre está ali. Machucou um lado, inverte o Luiz Araújo, mas ninguém entendeu porque que inverteu o Luiz Araújo. Aí o segundo tempo dele de um jogo que ele decide, ele entrando por ali. As melhores atuações do Flamengo você tem no Luiz Araújo. Nas piores você também tem o Luiz Araújo bem. E nas atuações medianas, para mim, como hoje, está lá o Luiz Araújo resolvendo. Imagina se fosse um jogador de mais quilate, de mais pompa, de mais holofote, cruzando a bola para o primeiro gol e gerando o ataque ali que fosse o segundo. O autor intelectual do segundo gol foi ele. Na ultrapassagem, o Gerson muito bem, com a categoria que ele é habitual, ele passando, ele para, dá um drible curto ali de quem sabe jogar bola. Então, eu acho que são situações distintas. O Alan não. O Alan não tem uma grande partida, um grande momento de 4, 5 jogos que fossem para virar e falar, olha, está entregando, é oscilação. Eu acho que a situação dele é um pouquinho mais complicada, ele não encaixa. Em todos os desencaixes do Flamengo, você nunca viu o Alan ali. É estranho o desencaixe, né? Porque se você for pensar no tipo de jogador que o Tite gosta, ele tem todas essas características. Pois é. Ele tem todas essas qualidades. O pacote que ele oferece na mão de um treinador como o Tite, pensando na carreira do Tite, é de um jogador com tendência a ser titular, mesmo no elenco com muita competição como o Flamengo. E um jogador que oferece ao Tite como técnico o que ele gosta para os papéis nessa zona do campo. Outro jogador que é assim, De La Cruz, joga bem ou mal no Flamengo? Bem. Aí eu não estou comparando o Alan ao De La Cruz. Eu estou falando sobre utilização e encaixe de dois jogadores que você sabe que o treinador gosta. Né? Sim. É claro que existem diferenças técnicas entre o De La Cruz e o Alan. Mas o que para mim é estranho é ele ser utilizado em situações distintas. Hoje, por exemplo, como disse o Pedro, foi um time que nunca atuou. O Flamengo tem usado diversas escalações, são muitos problemas. Hoje tem muita gente fora. O meio de campo foi desfigurado na época da Copa América e as coisas andaram bem nesse período, com um meio de campo completamente diferente do que o Tite gostaria de ter. Claro. E com o Gerson comandando aquilo. Já na boa fase, né? Já navegando do jeito que ele está fazendo agora, com relação a ele, com mérito para ser titular da seleção brasileira, não convocado apenas de estar no grupo, né? Total, concordo. Mas voltando a falar do Alan, o que me estranha tem muita oportunidade hoje para jogar no Flamengo. Muita, porque são 3 competições, porque tem muita gente fora sempre, porque, na verdade, até agora não se acertou uma equipe. Então existe espaço para muita gente e para olhares diferentes em relação às composições que o Tite tem escolhido. E, de fato, ele até agora não acertou em nenhuma delas, em relação ao que se esperava, né? Então não é um jogador que você não via sendo bem sucedido no elenco do Flamengo, por causa do técnico que ele tem e de tantas oportunidades que as qualidades dele poderiam preencher. Até agora isso não aconteceu. E até por essa inconsistência do Flamengo física, de muitas baixas, é compreensível do lado do Tite. Eu não chamo nem de insistência, não dá para colocar no Tite esse rótulo em relação ao Alan, porque realmente tem muitos problemas físicos. Eu acho que as opções são escassas. O time está nessa situação. É escalado quem tem condições. E aí, Isso. Exato. E o Alan, esse limite. E o Alan, muitas vezes. Galera, realmente o Flamengo teve muitos problemas, tá tendo, né, problema de contusão, são vários jogadores fora, e o Alan tem jogado muitos jogos, né, e assim, muito por opção, porque não tem outro jogador pra botar quem pra jogar. O Léo Ortiz, galera, Léo Ortiz é zagueiro, eu sou contra o Léo Ortiz ficar jogando como volante vários jogos, pra quebrar galho um jogo ou outro, beleza, vou poder tirar a vaga de um volante, eu acho errado. Também o Tite pode estar queimando também o Léo Ortiz. O Léo Ortiz não está tendo oportunidade de zagueiro. Não sei por quê, não sei por qual motivo o Tite não quer usar ele. Hoje mesmo era um jogo, poderia jogar. O Davi Luiz falhou bastante, né? Hoje não foi um bom dia do Davi Luiz, que vem jogando bem pelo Flamengo. Mas eu acho que o Léo Ortiz também merece um pouquinho mais de espaço nessa zaga do Flamengo. É um bom jogador e merecia mais espaço, mas o Tite não tem dado esse espaço. Acho como volante, né? E o Alan não tem jogado bem no time do Flamengo há bastante tempo, tá tendo muitas oportunidades. Uma coisa que não pode reclamar é oportunidade, ele tá tendo
Oportunidade que ele não estava tendo no passado, ele está tendo agora com o Tite. E assim, não está demonstrando. Não está demonstrando. Apesar de não ter sido um jogo assim terrível, mas né, praticamente ele deu um passe para o gol do Bragantino. E isso daí que fica marcado em um jogador. Né, o que deixou também em destaque foi o Michael, retornando jogando bem, marcou o gol dele na reestreia. E vamos ver como que vai jogar os próximos jogos. Lembrando que o Michael joga o jogo da Copa do Brasil. Ele pode jogar esse jogo já contra o Bahia na Arena Fonte Nova na próxima quarta-feira. Vamos estar analisando aí o Flamengo para ver se o Flamengo vai ter algum tipo de mudança para esse jogo contra a equipe do Bahia. Lembrando que o Pedro está machucado, foi convocado, né? Parece que o jogador está em recuperação e deve voltar a tempo para poder jogar pelo Flamengo e também pela seleção brasileira. Lembrando que do Flamengo temos o Gerson e o Pedro convocado para a seleção brasileira.